Imagine viver em um tempo onde tudo ao seu redor parecia estar à beira do fim. Casas destruídas, famílias separadas e o medo constante de perder tudo. Essa era a realidade de Jeremias, o profeta escolhido por Deus para avisar o povo sobre algo terrível que estava prestes a acontecer. Ele sabia que, se as pessoas não mudassem, não se arrependessem, o desastre seria inevitável. Agora imagine você estar no lugar dessas pessoas e ignorar um aviso tão importante. Pensa comigo, quantas vezes você já sentiu que sua vida estava fora de controle, que tudo ao seu redor parecia desmoronar? Já se sentiu perdido, como se algo estivesse prestes a dar errado, mas não soubesse o que fazer? Jeremias passou a vida tentando salvar o povo desse mesmo sentimento. Ele chorava porque sabia que havia um jeito de evitar a tragédia, mas ninguém queria ouvir. Mas aqui está a boa notícia. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que Jeremias descobriu e como essa história pode mudar a sua vida hoje. Existe uma saída, uma solução para escapar do caos e encontrar paz, mesmo em meio às dificuldades. Fique comigo, porque o que você vai aprender pode ser exatamente o que você precisa agora. Ei, você que está acompanhando essa história incrível sobre Jeremias, que tal dar uma força para o nosso canal? Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E não esquece de deixar aquele like. Ele é como um amém para nos ajudar a continuar trazendo mensagens cheias de inspiração para você. Vamos juntos espalhar essas histórias cheias de fé e aprendizado. Imagine que você tem um nome especial que significa algo incrível, como Deus me ajuda ou Deus me levanta. Esse era o nome de Jeremias. Ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer para fazer algo muito importante. Desde o começo, Jeremias já tinha uma missão especial. Pensa em uma cidade pequena e tranquila, perto de uma capital famosa. Jeremias nasceu em Anatote, uma cidadezinha a uns 5 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar simples, onde ele cresceu com sua família, que trabalhava como sacerdotes, pessoas que ajudavam no templo de Deus. Mesmo vindo de um lugar pequeno, Jeremias foi escolhido para coisas muito grandes. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Mas sabe por quê? Ele se importava tanto com as pessoas e sofria ao ver que elas não obedeciam a Deus, que chorava de tristeza. Imagine um amigo que se preocupa tanto com você, que chora quando vê você fazendo algo errado. Jeremias era assim. Ele amava tanto o povo que suas lágrimas eram como orações pedindo a Deus que os ajudasse. Jeremias começou a falar em nome de Deus quando um rei chamado Josias estava no trono. Josias era um rei que tentava fazer o que era certo, trazendo o povo de volta para Deus. Pensa em alguém tentando arrumar uma casa toda bagunçada. Mas depois de Josias, vieram outros reis que só pioraram as coisas, e Jeremias teve que avisar todo mundo que, se não mudassem, coisas ruins iam acontecer. Foi aí que sua missão ficou ainda mais difícil. Depois de Josias, o povo teve reis que não faziam nada de bom. Esses reis, como Jeoacás, Jeoacim e Zedequias, não se importavam em ouvir a mensagem de Deus. Jeremias tentava, de todas as formas, avisar o povo que, se não mudassem suas atitudes, a cidade de Jerusalém seria destruída. Imagine um amigo dizendo que a casa de todo mundo vai pegar fogo se não apagarem o fogo logo. Mas ninguém quer ouvir. Jeremias estava nessa situação, tentando salvar o povo, mas sendo ignorado. Agora imagina você falando algo importante para ajudar as pessoas, mas em vez de te ouvirem, elas zombam de você ou até tentam te machucar. Isso aconteceu com Jeremias. Ele foi jogado em um buraco cheio de lama por causa das suas mensagens. Ele sofreu muito, mas nunca desistiu. Jeremias acreditava que estava fazendo o que Deus pediu e, mesmo sendo perseguido, continuava avisando o povo sobre o que estava por vir. Jeremias não estava sozinho nessa missão difícil. Outros profetas, como Abacuque, Sofonias e Ezequiel, também estavam alertando as pessoas. É como se vários professores tentassem ensinar uma turma bagunceira ao mesmo tempo. Enquanto Jeremias falava em Jerusalém, Ezequiel falava para o povo que já estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. Mesmo longe um do outro, as mensagens deles eram parecidas.
Era hora de mudar e voltar para Deus antes que fosse tarde demais. Imagine viver numa época em que tudo estava desmoronando. Reis eram derrubados, cidades destruídas e o povo sendo levado para terras distantes. Esse era o tempo de Jeremias. Ele viu a Babilônia, liderada por um poderoso rei chamado Nabucodonosor, conquistar Jerusalém. Primeiro, eles levaram algumas pessoas como prisioneiras. Depois, destruíram a cidade inteira e queimaram o templo. Jeremias avisou sobre isso várias vezes, mas quase ninguém o escutou. Ele testemunhou tudo com muita tristeza, mas sabia que fazia parte do plano de Deus. Jeremias não falava só para o povo de Jerusalém ou de Judá. Ele tinha uma missão maior: levar as mensagens de Deus para todas as nações. Imagine ser escolhido para dar um aviso muito importante, não só para a sua cidade, mas para o mundo inteiro. Ele dizia que se as pessoas continuassem desobedecendo a Deus, enfrentariam consequências ruins. Mas ele também tinha boas notícias. Deus prometia restaurar tudo no futuro, trazendo paz e alegria para quem confiasse nele. Jeremias era como um mensageiro que tinha avisos sérios, mas também palavras de esperança. Apesar de Jeremias avisar sobre coisas ruins que iam acontecer, ele também falava de algo maravilhoso que viria no futuro. Ele dizia que Deus prometia restaurar o povo, trazer paz e fazer um novo acordo, chamado de Nova Aliança. Imagine Deus dizendo: "Eu vou dar a vocês um coração novo, cheio de amor e obediência." Jeremias falava que um dia o Messias viria para acabar com o sofrimento, trazendo um mundo de alegria e paz. Mesmo em meio a tanta tristeza, Jeremias mostrava que Deus nunca abandonaria seu povo. Jeremias usou uma lição muito simples, mas cheia de significado. Ele viu um oleiro, alguém que molda vasos de barro, trabalhando. Às vezes o vaso quebrava, mas o oleiro não desistia. Ele começava de novo e fazia algo bonito. Jeremias explicou que Deus é como o oleiro e nós somos o barro. Mesmo quando erramos ou nos quebramos, Deus pode nos moldar novamente, se confiarmos nele. É como se Deus dissesse: "Deixa que eu cuido de você e faço algo maravilhoso da sua vida." Jeremias explicou que, assim como o barro nas mãos do oleiro, nós somos frágeis. Pense no nosso corpo. Ele pode adoecer ou se machucar facilmente. Mas não é só isso. Às vezes nosso coração também é frágil, porque duvidamos, sentimos medo ou fazemos escolhas erradas. Mesmo assim, Deus nos ama e quer nos ajudar. Jeremias nos lembrou que se deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas, Ele pode transformar nossa fragilidade em força e nos fazer como vasos preciosos, prontos para algo grandioso. Imagine uma cidade onde as pessoas se esqueceram de quem Deus é e começaram a adorar estátuas, objetos ou até inventar deuses que não existiam. Era isso que Jeremias via em Jerusalém. Ele falava com o coração partido: "Por que vocês estão se afastando de Deus, que cuida de vocês e ama tanto?" Mas infelizmente, o povo continuava ignorando suas palavras e seguia adorando coisas que não podiam ajudar. Jeremias tentava lembrar todos que só Deus era o verdadeiro protetor e merecia sua devoção. Pensa em tentar ajudar alguém e essa pessoa não só te ignora, mas te trata mal. Foi assim com Jeremias. Ele era ridicularizado, preso e até ameaçado de morte. As pessoas diziam: "Chega de ouvir esse profeta, ele só traz notícias ruins." Mas Jeremias nunca desistiu, porque sabia que estava fazendo o que Deus mandou. Ele continuava a falar com coragem, mostrando que, mesmo rejeitado, seu compromisso com Deus era maior que o medo ou a tristeza. Jeremias sabia que algo terrível estava por vir. A Babilônia, com seu exército poderoso, iria invadir Jerusalém e levar o povo como prisioneiro. Ele avisou repetidamente: "Se vocês não se voltarem para Deus, isso vai acontecer." Imagine um alarme tocando para avisar de um perigo, mas as pessoas tampando os ouvidos. Jeremias avisava não por raiva, mas porque queria proteger o povo. Quando a invasão aconteceu, ele viu tudo o que havia dito se cumprir e ficou muito triste por ninguém ter ouvido. Chegou o dia em que os exércitos da Babilônia, liderados pelo rei Nabucodonosor, cercaram Jerusalém. As muralhas foram derrubadas, o templo queimado e muitas pessoas levadas como prisioneiras.
Imagine assistir sua casa, sua cidade, tudo o que você ama sendo destruído. Jeremias viu isso acontecer e chorou profundamente. Ele sabia que tudo poderia ter sido evitado se o povo tivesse escutado as mensagens de Deus. Mesmo assim, ele continuou acreditando que Deus tinha um plano para restaurar seu povo no futuro. Depois que Jerusalém foi destruída, Jeremias ficou na terra com os poucos que restaram. Mas por medo da Babilônia, algumas pessoas decidiram fugir para o Egito e forçaram Jeremias a ir com elas. Imagine ser levado para longe da sua casa, mesmo sem querer. Nome: Egito. Jeremias continuou falando a mensagem de Deus, avisando que fugir não resolveria nada. Mesmo em terras estrangeiras, ele permaneceu fiel ao que Deus o chamou para fazer, sem nunca desistir da sua missão. A Bíblia não conta como Jeremias morreu, mas há histórias que dizem que ele foi morto por algumas pessoas revoltadas no Egito. Imagine alguém que dedicou toda a vida a ajudar os outros sendo tratado assim. No entanto, o que sabemos com certeza é que Jeremias nunca abandonou sua fé em Deus, mesmo enfrentando rejeição e sofrimento até o fim. Sua coragem e fidelidade são lembradas até hoje como um exemplo de como confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo em meio a tantas mensagens difíceis, Jeremias trouxe uma promessa linda de Deus. Um dia, ele faria uma nova aliança com o povo. Essa aliança não seria escrita em pedras como no tempo de Moisés, mas no coração das pessoas. Imagine Deus dizendo: "Eu quero estar tão perto de vocês que minhas palavras viverão dentro de vocês." Jeremias falou sobre um futuro onde todos poderiam conhecer a Deus de verdade, trazendo esperança de um tempo de paz, amor e comunhão com Ele. Jeremias é um exemplo de alguém que nunca desistiu, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Ele nos mostra que, mesmo em tempos difíceis, podemos confiar que Deus está no controle. Como o oleiro que molda o barro, Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. A história de Jeremias nos lembra que Deus nunca abandona quem confia nele e que, mesmo nas adversidades, há esperança de um futuro melhor. Sua vida é um convite para seguirmos firmes, sabendo que Deus sempre tem um plano para nós. E aí conseguiu sentir como a história de Jeremias é cheia de lições incríveis? Ele nos mostrou que mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Jeremias enfrentou medos, rejeições e até perigos de vida, mas continuou firme, porque sabia que estava fazendo o que era certo. Agora quero que você pense: o que a história dele te ensinou hoje? Será que estamos ouvindo os avisos que Deus nos dá? Será que estamos prontos para deixar Ele moldar nossas vidas, assim como o oleiro faz com o barro? Mas calma, porque isso é só o começo. Jeremias é apenas uma das muitas histórias incríveis da Bíblia, cheias de sabedoria e esperança. Então fique ligado aqui no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando essas histórias que transformam o coração e mostram o poder de Deus em nossas vidas. Até lá, lembre-se, Deus tem um plano incrível para você, assim como tinha para Jeremias. Não perca o próximo capítulo dessa jornada. Chegamos ao final dessa jornada incrível pela vida de Jeremias. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre as histórias bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E claro, deixe o seu like para nos apoiar a levar essas mensagens a ainda mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.